Gostaria de saudar a todos os nossos amigos e frequentadores do nosso canal. Meu nome é Pedro Cavalcante e este é o canal do ICA no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos ICA Brasil. E o nosso assunto de hoje será sobre uma lei muito importante, a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, afinal, o que é a LGPD? E como ela impacta nas bases de dados, políticas de privacidade, termos de uso e outras tantas implicações na vida das empresas, nas nossas vidas e, mais ainda, como ela afeta o setor agrícola. E para explicar um pouco mais desse interessante assunto, temos hoje aqui conosco o convidado Alisson Poça, que vai nos ajudar a desmistificar um pouco o assunto e detalhar um pouco a LGPD. Alisson é advogado, possui certificação CIP e em proteção de dados pela IAP e formação na área pela Academia de Direito Europeu. Atualmente é mestrando em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público. É também membro da Comissão de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB, a OAB Nacional, e secretário-geral da Comissão de Direito Digital da OAB-DF. Espero que vocês gostem do tema. Alisson, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua participação aqui no nosso canal. É uma honra abrir este programa com a participação de alguém tão qualificado para conversar conosco. E antes de entrarmos propriamente no assunto, Alisson, eu pediria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional e como você tem acompanhado a LGPD. Então, primeiramente, Pedro, boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui, ter recebido esse convite pelo ICA, a própria indicação do nome pelo Eugênio Farias e a equipe dele. Para mim é uma honra muito grande, toda essa conexão aí é realmente para mim é muito grandioso, que eu sou do Rio Grande do Sul, que tem uma predominância bem grande na área agrícola, então para estar falando sobre uma coisa que às vezes as pessoas não têm muita ideia que afeta, que é a área da tecnologia no direito, através da LGPD, para um público de tão alto nível é muito enaltecedor para mim. Então, falando um pouco assim sobre a minha trajetória, eu sou advogado já há 4 anos aqui em Brasília. Sempre gostei muito de tecnologia e mesmo durante o cursando a faculdade, eu sempre tentei juntar muito direito e tecnologia, mesmo que na época não se falava muito como se fala hoje. Que nem eu falei, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então eu terminei a faculdade e vim para Brasília para advogar bem na época que a legislação estava sendo aprovada no Congresso Nacional. Então, desde a aprovação da legislação até acompanhamento de algumas legislações que modificaram a LGPD antes de entrar em vigor, eu fiz todo o acompanhamento dentro do Congresso e em 2019 eu fui para a Alemanha para estudar na Academia de Direito Europeu a legislação e todo o amparato de proteção de dados deles, porque a LGPD digamos que bebeu muito das águas europeias de proteção de dados. Os europeus que basicamente, com a legislação deles, forçaram outros países como o Brasil a adotar uma legislação de proteção de dados. Por isso que para nós é tão novo esse tema, mas a ideia de proteção de dados já existe há mais de 50 anos, desde a década de 80 e 70, por aí. Então, eu fui para lá, fiz cursos, tirei a certificação, voltei com o foco de trabalhar na área, muito aplicando o que eu aprendi dentro das autoridades nacionais europeias, do que se espera de empresas em termos de estarem adequadas. Hoje eu atuo com isso, tenho uma empresa de consultoria que orienta as empresas a estarem preparadas para a legislação e
já prestamos assim vários na área de saúde, que é muito afetada, na área de educação, que também é extremamente afetado, mas eu comecei a ficar surpreso da importância que nós já falávamos há algum tempo da ideia de dados, a proteção de dados dos trabalhadores e tal, e eu comecei a ver uma movimentação do setor da agricultura de olhar para a legislação de proteção de dados, muito por conta das bases de dados de trabalhadores que acabam tendo. Então, hoje, dentro da minha empresa, eu tenho uma cooperativa agrícola do Rio Grande do Sul, que é meu cliente, que estou auxiliando eles, e estou atuando, inclusive, num processo judicial trabalhista em que está havendo pedido de pessoas que trabalham no campo mesmo, se reuniram no sindicato e o sindicato entrou com uma ação contra a cooperativa por conta de alegações de tratamento de dados indevidos. Então, aí o impacto da LGPD na área agrícola, muito nessa figura dos trabalhadores. Você tocou agora num ponto interessante, cooperativa. A gente pensa quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre leva aí para o grande agronegócio, né? Normalmente, a cooperativa ela agrega uma série de pequenos agricultores. Então, me parece claro aí que você está falando que também as cooperativas ou os pequenos teriam que ter esse cuidado. Então, eu queria que você talvez aclarasse para a gente que tipos de dados podem ser considerados dados pessoais que estariam contemplados pela LGPD, que teriam essa obrigatoriedade de cuidados com os dados. Tudo que eu falar aqui eu vou dimensionar já para o agro, assim, que acaba sendo o grande foco. Então, de acordo com a LGPD, dado pessoal é todo dado que identifica diretamente como nome, e-mail, telefone, CPF, ou que pode identificar alguém. E esse pode identificar alguém, ele acaba sendo muito amplo. Hoje em dia, com os sistemas que nós possuímos, com a capacidade computacional que a gente possui, basicamente tudo se torna dado pessoal, dependendo do contexto em que é utilizado. Então, na área do agro, a gente está falando muito de dados pessoais de trabalhadores. Então, desde os pequenos do ponto de vista das congregações em cooperativas, como dos grandes produtores aí. Eu tenho um dos meus possíveis clientes, nós estamos aí em fase de fechar contrato, é justamente uma empresa que, além da fazenda deles, eles têm a base de... Eles compram a produção de outras fazendas e revendem essa produção para o exterior. E eles estão começando a ser demandados da adequação de proteção de dados, assim como são demandados da área ambiental, enfim, eles estão sendo demandados da questão de proteção de dados, porque eles acabam tendo uma base muito grande, toda a safra, eles acabam tendo uma base muito grande de dados dos trabalhadores, sejam os diretamente contratados por eles, sejam das fazendas que eles compram a produção. Fazem o transporte, enfim. Então, dados relativos, por exemplo, do maquinário que registra toda a movimentação de um caminhão ou da máquina dentro de uma determinada área, pode ser considerado dado pessoal. Então, daí como a legislação acaba afetando o agro. Isso é uma coisa bastante interessante, porque a gente tem cada vez mais uma agricultura conectada, né? Com tecnologia como uma ferramenta de transformação, assistência técnica, manejo de solo, os maquinários que você tem aí falado. E, num primeiro momento, eu pensaria que isso não seria contemplado na LGPD, mas, por algum viés, isso também estaria aí dentro dos requisitos de proteção de dados. Como é que você trouxe essa fala aí? Justamente essa questão. Hoje em dia, tudo que é digital, eletrônico, o que a gente chama da indústria 4.0, o agro digitalizado, acaba utilizando... Todas as tecnologias usam dados, sejam eles pessoais ou não. A questão é que, da maneira como a construção da legislação, o entendimento do que pode ou não pode, a gente vai ter que ver como é que vai ser no Brasil, a adoção dos parâmetros aqui no Brasil. Adiantando o entendimento dos europeus,
que acaba sendo paradigma para o resto do mundo, eles têm um entendimento muito amplo, então, do que pode ser dado pessoal. Então, quando a gente está falando, às vezes, de dados de localização em si, a localização num caminhão, a localização numa máquina, enfim, não é dado pessoal se for analisar, assim, prima facie, a gente chama, numa primeira análise simplista, não é dado pessoal. Mas dependendo do contexto em que aquilo dali for utilizado, se vai bater com outro tipo de base de dados, pode se tornar dado pessoal. Então, e na agricultura, cada vez mais, a gente está vendo a utilização de muitas tecnologias que a maior parte delas, dependendo da situação, pode acabar sendo considerado coleta de dados pessoais. A gente teve aí na semana passada, talvez, 1, 2 semanas, não sei, o lançamento do 5G no Brasil, né? E foi no ambiente rural. Então, eu acho que isso também já é um prenúncio de cada vez mais acesso e compartilhamento de informações do agro. Então, a LGPD é só um começo para esse desafio de proteção de dados que eu acho que cada vez mais vai estar presente no cotidiano aí do ambiente rural. É que nem eu falei, o Brasil não inventou a roda. Nós passamos 50 anos sem ter uma legislação de proteção de dados, enquanto o mundo já andava nisso. Primeiro a Europa, depois a OCDE, cobrando dos países membros, aí agora o mundo mesmo. O Brasil é só mais um dos países que não tinha legislação de proteção de dados e correu a aprovar a sua para não perder o mercado europeu. Índia correu a aprovar a sua, a primeira, o Egito. Na América do Sul, outros países já tinham suas legislações de proteção de dados. E o Brasil que passou um pouco a largo disso nesse meio tempo. E agora é tudo muito novo para a gente, e a gente ainda está entendendo como é que vai afetar o dia a dia de quem produz. E no agro, o que eu tenho visto, que nem eu falei, esse grande cliente, possível grande cliente aí, que é da área do agro, que produz e compra produção para exportar, está sendo demandado pelos parceiros internacionais deles a conformidade em proteção de dados. Porque não é uma questão brasileira só, é uma questão mundial. Eles estão preocupados por conta de... fazendo um paralelo com a questão ambiental que está muito em voga hoje em dia. Dependendo do tipo de tecnologia que se usa para a colheita ou para o plantio, tu pode bater isso com dados de trabalhadores e acabar tendo um reforço do compromisso ambiental. E isso tudo acaba sendo cobrado pelos compradores internacionais. Então, essa empresa, eles estão sendo demandados pelos europeus, porque eles que criaram aí esse novo paradigma em proteção de dados mundial, eles estão sendo cobrados dos chineses, que também são grandes compradores aqui do Brasil. Porque a China, por conta justamente da pressão europeia, a China também está começando a formular uma legislação de proteção de dados deles. É diferente para se adequar às questões deles. Tem as suas particularidades bem singulares assim relacionadas à China, pelo menos a versão que eu tive acesso traduzida. Mas os chineses estão começando também muito porque esse é o padrão europeu que se tornou o padrão mundial. Eles não querem perder mercado em nenhum lugar do mundo, eles estão adotando esse mesmo padrão também e já estão começando a demandar dos outros países. O Brasil, principalmente por ser um dos maiores fornecedores do mundo. Então, está sendo assim uma pressão de fora para dentro, não uma questão assim que, mais uma coisa para não se preocupar. Não, que nem eu disse, pode ser uma coisa que ajuda. O diferencial, aqueles que cuidam da questão ambiental, os produtores que olham para a questão ambiental, a proteção de dados pode ser uma maneira pode ser utilizada junto com essas tecnologias. O 5G está trazendo aí uma revolução em termos de internet das coisas. A gente pode se utilizar tudo isso como maneiras de reforçar e ter diferencial competitivo no mercado. Aí tem duas coisas que, enfim, me veio aqui na cabeça, né? O nosso agro tem um viés muito forte de exportação. Então, essa questão de transferência de dados, eu diria, entre países, é uma coisa que é protegida pela LGPD, é prevista na LGPD, esses dados serem transferidos? Exato.
não necessariamente que a gente precisa falar só da questão de transferência de dados, mas, por exemplo, a cadeia de transferência de dados que a gente tem dentro do Brasil, como eu disse, a empresa que produz e compra a produção acaba tendo acesso à base de dados dos trabalhadores, seja para cumprir obrigações legais do ponto de vista trabalhista, seja para ter um maior controle de questões relacionadas a melhorar toda a questão da logística interna, acaba tendo acesso a essas bases de dados. E a questão de transferência internacional é justamente o que os europeus fizeram, que acabaram criando aí a obrigação mundial dos outros países que fazem que tem comércio com a Europa de terem legislações de proteção de dados. Por quê? Porque eles atualizaram, a última legislação deles era da década de 90, que não tinha assim, alguma ideia do potencial do desenvolvimento tecnológico, mas a gente não tinha a internet como ela existe hoje. Então, eles atualizaram essa legislação deles em 2016 e ela entrou em vigor em 2018. E nessa legislação deles, nova, eles vieram com eles chamam de mecanismo de adequação. O que é? Eles basicamente proibiram as transferências de dados de empresas sediadas na Europa e empresas de outros países, em que o país da outra empresa onde estava sediada, onde está sediada, onde existe a coleta e a utilização dos dados, o tratamento dos dados que nós chamamos, esse país tem que ter uma legislação que garanta um nível de segurança, de proteção de dados semelhante à legislação europeia, que é um nível muito alto. Então, com isso, os países começaram a adotar o padrão europeu, para não ter essa proibição de transferências e perder mercado. Então, tentar harmonizar aí a legislação. Exato, eu estava vendo, uma das grandes brigas dos europeus é com os americanos, por conta que os Estados Unidos não têm um nível nem perto do europeu de proteção de dados. E foi invalidado já 2 vezes o acordo de transferência de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos. A última vez agora ano passado. E eu estava lendo algumas matérias que as empresas, as grandes multinacionais que fazem as transferências Estados Unidos, União Europeia, estão perdendo milhões de dólares para conseguir fazer essas transferências de uma forma legalizada, porque eles não têm esse reconhecimento da adequação. Então, agora eles estão correndo para fazer um novo mecanismo para que não se tenha esse investimento, digamos assim, para garantir as transferências de maneira que a legislação permita. Então, por conta disso, quando a gente fala de transferência internacional, a LGPD também prevê esse mesmo dispositivo europeu. Nenhuma empresa brasileira pode fazer transferências de dados com com empresas sediadas em países que não possuam a legislação de proteção de dados que garanta o mesmo nível de segurança que a legislação brasileira. E aí a gente entra nessas questões. Hoje em dia, da maneira que o mundo está seguindo e adotando o padrão europeu, dificilmente vai ter essa questão. A própria China, que poderia se entrar nessa discussão, poxa, a gente está fazendo maior comprador e maior parceiro comercial brasileiro, a gente faz transferência de dados com eles, como é que vai ser isso? A gente espera, aparentemente eles estão andando com a legislação deles, vamos ver se a legislação deles vai se adequar ao padrão internacional. Adequando seu padrão internacional, garante uma segurança, mas também tem que ter, para evitar essa perda de dinheiro nas transferências, tem que ter o papel das empresas nacionais de estarem adequadas. Porque senão a gente está falando aí de perda de muito dinheiro para garantir a segurança em transferências pontuais. Outra coisa que você me falou e me chamou a atenção foi, enfim, esse cruzamento de base de dados de trabalhadores com implicações assim socioambientais, vamos dizer assim. Então, eu penso que assim a gente teria aí dentro desse escopo de dados pessoais alguns dados que seriam bem sensíveis, talvez aí a origem racial, étnica. Nós temos aqui vários projetos no ICA que são comunidades tradicionais que são no norte, né? Então está muito envolvida nessa questão aí de Amazônia, né? A gente tem trabalhos com quilombolas, então esse cruzamento de dados
né? Exige alguma, talvez, autorização do agricultor ou do proprietário de estar ou não em uma base de dados? Como é que quem é responsável pelos dados e pela segurança dos dados? Eu posso permitir Então, ou não, né, estar com meus dados numa base? Então, a legislação, primeiro a gente está falando, a gente começou abordando uma questão que é a diferenciação entre dados pessoais comuns e dados pessoais sensíveis, que são uma categoria à parte. Que nem tu bem colocou, dados pessoais sensíveis são dados sobre origem racial, origem étnica, aí também entram nessas questões dados relativos à saúde, são todos os dados que o tratamento gera não só danos na esfera moral e patrimonial, mas danos na esfera de direitos da personalidade e liberdades individuais. Tem a possibilidade de danos muito expressivos na vida do indivíduo. E para isso acaba tendo um reflexo prático. O quê? As bases legais. Bases legais, a gente entra na ideia do consentimento. Bases legais são, digamos assim, a justificativa para tu coletar e utilizar os dados pessoais. E existe uma diferença entre o que a LGPD prevê de bases legais para os dados normais e bases legais para dados sensíveis. Por quê? Porque o consentimento, que é uma base legal, para dados pessoais comuns, ele é só mais uma base legal. Existem várias outras, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução contratual, existem várias bases e tu pode escolher ali aquela que melhor, que se entende que melhor adequada para aquele tipo de tratamento de dados. Agora, quando a gente está falando de dados pessoais sensíveis, não é assim. Primeiramente, a base legal preferencial é o consentimento, tem que ser o consentimento. Tu só não usa o consentimento e utiliza as outras bases quando tu tem argumentos muito fortes que acabam atraindo essas bases legais. Então, por exemplo, cumprimento de obrigação legal. O setor da saúde, para dar um exemplo bem claro, ele acaba utilizando muito das bases legais do setor da saúde acaba sendo o cumprimento de obrigação legal regulatória, porque existe um amplo arcabouço da ANS, da Anvisa, que demanda a coleta e a utilização de dados pessoais, e aí não se utiliza o consentimento, porque é mais forte a obrigação legal. Na área do agro, e quando a gente está falando de povos indígenas, originários, enfim, talvez a gente encontre algumas questões do gênero, porque existe todo um arcabouço jurídico diferenciado de proteção para esses grupos. Então, precisa de uma análise, não só LGPD, mas do que acaba LGPD, área trabalhista, e quando a gente está falando nesses povos indígenas, quilombolas, se tem alguma coisa dados desses tipos envolvidos, a gente acaba tendo que olhar para um outro arcabouço jurídico também, que tem que se conciliar tudo isso. Vendo televisão, canal aberto, a gente vê hoje o Itaú numa campanha muito forte, né, de proteção de dados, né, propagandas lá. Aí eu fui procurar uma coisa semelhante espelhando essa posição do Itaú, que é uma instituição financeira, no rural. E me chamou a atenção, a Embrapa ela tem uma página específica, né, onde ela explica a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela opera, como ela acessa, como ela guarda, como ela cuida e até como a propriedade ou o agricultor dono da propriedade poderia corrigir os dados ou solicitar a sua exclusão de dados. A gente tem hoje no meio agrícola, né, ainda um vazio de conexão, né? E isso seria um problema para os agricultores entenderem que os dados deles são valorosos, né, e podem ser entendidos como um valor de mercado, esse tipo de informação. Como é que a gente atingiria essa comunidade que ainda estão aí fora dessa... Que tipo de campanha ou que tipo de abordagem, né, poderia ser feita para, talvez, aí atingir esse vazio de conexão de dados? A gente também várias questões aí. É uma questão cultural brasileira. O brasileiro, a gente nunca teve uma preocupação tão grande com a ideia de privacidade por conta de como a gente
veio de uma ditadura muito longa, em que tudo que era sigiloso se entendia que era, em que a regra eram as coisas serem sigilosas. Quando a gente entra numa democracia, a gente começa a valorizar muito a publicidade e a transparência. Então, a gente vem de uma cultura diferente da cultura europeia, que é de onde surgiu a ideia de proteção de dados. E isso não é só na área do agro. Eu acho que não são só políticas voltadas só para o agro, mas já existe já vou tocar nesse assunto, que eu fiquei sabendo agora, semana passada saiu essa notícia. Mas, assim, é uma questão que a sociedade brasileira tem que começar a entender o valor da privacidade e da proteção de dados, quando a gente está falando principalmente na questão da internet. E que vai ser, não é uma coisa de áreas específicas. É claro que a ideia de proteção de dados na área bancária é mais fácil de visualizar do que a importância do que a visualização de dados dos trabalhadores em um primeiro momento. Então, a gente vai ter muito aí um trabalho de explicar as várias nuances da proteção de dados em vários tipos de áreas e de utilizações de dados. E eventualmente, a gente espera que a população brasileira fique um pouco mais atenta em todos os níveis, em todas as áreas, em todo o dia a dia do brasileiro, da ideia de privacidade e proteção de dados. Essa questão do WhatsApp, que está tomando agora, porque amanhã vai entrar em vigor a nova política de privacidade, está tomando discussão no Brasil inteiro, está na capa dos jornais, está justamente falando se a preocupação com a privacidade. Então, a gente está vai começar essas pequenas sementes vão se alastrar para as outras áreas da vida cotidiana. Na questão específica do agro, a gente fala tanto o tratamento de dados quando a gente fala de grandes produtores que têm os trabalhadores e precisam cuidar desses dados, muito por conta observar as legislações trabalhistas, enfim, mas a gente também tem o contrário, os pequenos agricultores que estão sujeitos à análise de dados. A gente sabe que o agro depende muito de crédito para custeio de plantio, enfim. Avaliação de risco, avaliação de crédito, enfim. Exato, e isso é análise de dados pessoais. Então, o pequeno, ele pode não estar preocupado com a proteção de dados do ponto de vista, olha, se eu não tiver um sistema de proteção de dados, porque eu não tenho muitos trabalhadores e tal, não preciso olhar para isso. Não, ele olha para isso do ponto de vista do titular, do ponto de vista de quem fica municiado com a LGPD para tomar algumas atitudes em relação ao grande banco que fez uma análise errada do crédito, por exemplo, e não cedeu o crédito para o custeio dele naquele ano. Então, a gente fala aí na LGPD como um instrumento de garantir aos pequenos agricultores que eles não vão, a análise incorreta de dados pessoais não vai prejudicar eles. A gente pode falar isso em relação a bancos, a gente pode falar isso em relação à saúde, na área rural. Existem várias questões aí que a LGPD acaba municiando, e aí não só os agricultores, mas toda a sociedade brasileira, todo cidadão, todo então, titular, assim, você. Protege os dados, mas também protege o negócio, né? Do ponto de vista de que eu posso ter essa equalização aí da informação ser utilizada em mão dupla. Exato. É que vem a questão que o termo proteção de dados, eu acho que ele é um termo meio... ele não dá ideia exatamente do escopo que a legislação foca. Não é só a ideia de não se coletar e não se utilizar dados. A questão é coletar e utilizar dados de uma maneira correta, dentro de alguns limites, com algumas transparências, identificando algumas questões, a finalidade específica. Tu não pode coletar dado que tu não vai utilizar. Tu precisa ter pelo menos uma previsão de utilização. Tu tem que armazenar o dado por um tempo específico, um tempo mínimo. Então, todas essas questões é muito mais a ideia de gestão de dados, eu diria, do que a ideia de que não se pode coletar dado, não se pode mais utilizar dado. E aí é muito como eu disse, é muito uma questão de nomenclatura que eu acho que pode dar essa confusão. E para encerrar aquele ponto da questão, como fazer na área agrícola, semana passada, ou início dessa semana, numa feira agrícola, um representante do Ministério da Economia
falou que o Ministério da Agricultura, desculpa, representante do Ministério da Agricultura, falou que o Ministério da Agricultura está trabalhando em uma cartilha sobre a LGPD para o agro, para disseminar aí para todos os agricultores no Brasil e tentar criar um pouco a ideia de que eles precisam começar a olhar para isso, não só do ponto de vista daqueles que precisam fazer adequações, mas também do ponto de vista daqueles que são afetados, que podem ser afetados positivamente pela legislação ao trazer instrumentos aí que vão facilitar a vida do agricultor, do agricultor. Eu acho que é uma grande notícia, uma cartilha, até para desmitificar, porque senão eu acho que no primeiro momento todo mundo pensa, eu vou ter que ter um departamento de TI dentro do meu negócio, dentro da minha propriedade. Então, eu acho que não é essa dimensão de complexidade, mas de começar a sistematizar esses dados de uma forma mais segura, procedimentos. Exato, muito a ideia. A legislação ela foca muito na questão da gestão. Claro, proteger as bases de dados para evitar vazamentos faz parte, assim, isso demandam aí algumas questões, mas muito a ideia da gestão e tu coletar dados e utilizar dados de uma maneira legal no sentido da palavra dentro da legislação. Então, assim, dentro de algumas limitações legais. E é muito isso que os grandes compradores de países, dos outros países, acabam cobrando, que se demonstre que aqueles dados foram coletados de uma maneira legalizada, que aqueles dados são utilizados dentro de parâmetros previstos pela legislação, não é algo abusivo, enfim, e que nem eu disse, podendo se juntar isso e conectar tudo isso com outras questões voltadas para o meio ambiente, enfim. Interessante, eu queria agradecer, né? Eu acho que a gente teve aqui uma conversa bastante rica e elucidativa. Eu acho que foi um momento assim de muito aprendizado, né? Acho que a gente pôde trazer um pouco mais para o cotidiano do agro a lei da LGPD. E, enfim, queria convidar os nossos telespectadores, os nossos frequentadores do nosso canal, né, para que se mantenham aí junto com a gente, para que eu acho que virão aí outros temas tão instigantes como eles. Obrigado, Alisson. Queria passar para você aí para o seu agradecimento. Eu novamente agradeço ao convite, agradeço a indicação pelo pessoal ali do grupo do Eugênio que levou meu nome a vocês. O ICA é uma instituição muito prestigiada, não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, que nem eu disse, é uma honra imensa para mim ter falado sobre isso para um setor tão importante para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado.